Vamos para mais um exercício do nosso curso. Agora vamos estar fazendo a esfera. Esse é um exercício onde vamos trabalhar com vários tons, tons claro, médio escuro, tom escuro e tons bem preto mesmo, com graduações mais altas. Esse exercício eu considero o exercício mais importante do aprendizado de desenho realista, porque é aqui que a gente aprende a estar usando realmente todos os tons de cinza e está aplicando ele de forma bem uniforme, fazendo um degradê bem suave e principalmente as transições de um tom para o outro de forma bem suave, para não ficar marcado. As transições de tons de um para o outro, aqui eu fiz linhas para mostrar onde serão as transições e aqui nessas linhas onde vai passar de um tom para o outro tem que ficar bem suave. Essa linha aqui eu fiz só para estar facilitando o entendimento, mas essas linhas não vão existir no nosso sombreamento. Eu deixei ela só para estar facilitando o nosso entendimento mesmo. Aqui essa esfera, a gente imagina que a luz vem aqui de cima, então ela bate na nossa esfera. Aqui no meio vai ficar um ponto de luz, vai ficar branco mesmo. Aqui nesse primeiro círculo vai ser um tom médio claro, bem claro mesmo. Ao passo que vai indo para as bordas, ele vai escurecendo. Aqui nessa parte já vai ser um tom médio escuro, toda essa parte aqui, desse círculo que eu fiz. Ao passo que ele vai se aproximando dessa outra linha aqui, vai escurecendo, até aqui ficar um tom médio escuro. Até chegar nessa parte onde é bem escuro já, onde a luz pega menos, vendo que é uma esfera, então aqui vai pegar menos luz, aqui já vai ser um tom bem escuro. E aqui embaixo, nessa pequena linha aqui, vai ser a luz refletida, a luz que bate no chão e vai refletir aqui no fundo da esfera. E aqui a sombra projetada por toda a esfera, né? A luz bate em cima, e essa parte não pega luz, projeta uma sombra aqui no chão. É um exercício bem complexo, mas como eu falei, de suma importância para o nosso curso. Vamos estar trabalhando bem ele, bastante calma. E aqui nessa primeira esfera eu vou separar os tons e depois a gente faz outra aplicando os degradês. Aqui nessa primeira eu vou apenas separar os tons. Vou fazer um tom só em cada círculo para vocês estar entendendo como o exercício funciona. Então vou começar com o lápis H. Aqui em cima, a gente está usando muito esfuminho, lenço de papel. As partes mais escuras, vamos estar fixando mais o grafite com o pincel. É um exercício onde vamos estar aprendendo a usar todos os nossos materiais. No último exercício a gente já usou esfuminho e o pincel. E agora aqui os mesmos materiais, porém um formato diferente.
Diferente dos outros exercícios, que são formas retas, aqui já tem todo o nosso degradê, será basicamente fazendo curva. Então tem que me atentar bem à forma que eu vou sombrear, respeitando essas curvas que eu tenho que estar fazendo para dar o formato de uma esfera mesmo, que é a nossa referência. Eu vou deixar a referência para você estar baixando e estar fazendo o decalque dela, está facilitando mais o exercício. Conforme vocês forem fazendo, tenta fazer ela sem o uso do decalque, faz a esfera e vem aplicando os tons sem a ajuda dessas linhas, fazendo apenas olhando na referência e aplicando os tons, sem a ajuda das linhas. É um exercício, como eu disse, bem complexo, só que de suma importância para o nosso aprendizado de desenho realista. Agora eu venho refinando o degradê que eu fiz, o sombreamento que eu fiz, melhor dizendo, mexendo as partes que eu deixei com pouco grafite. Agora com lápis B. Vai ser esse círculo aqui, todo com lápis B. Começo pela linha de fora, porque eu já vou fazendo um leve degradê aqui, mesmo que seja só para exemplo, para vocês entenderem o exercício, mas eu vou jogando um degradê bem leve.
Esse foi com lápis B. Agora vamos estar usando o lápis 2B. Lápis 2B da Marco. Lápis bem poroso. O grafite quase não penetra no papel, nos poros do papel. Então, já sabemos que vai ser uma área onde a gente vai ter que trabalhar muito com pincel. Esparramar bem com esfuminho ou lenço de papel e depois trabalhar bem com o pincel. Se eu não trabalhar bem nesse sombreamento com lápis e tentar melhorar com esfuminho e pincel, eu não consigo chegar num resultado bom, porque se eu não tiver trabalhado bem com lápis, o esfuminho e o pincel não consegue consertar o meu erro, né? Então eu tenho que sempre trabalhar bem com lápis para depois vir usando o esfuminho e o pincel. Se eu não tiver trabalhado bem com lápis, sombreamento, o resultado com esfuminho não vai ser bom. Vai esparramar um degradê, um sombreamento, mas não vai ficar de maneira uniforme, vai ficar um sombreamento todo manchado. Então eu vou ter que trabalhar de novo com lápis e acaba demorando muito e muitas vezes eu acabo escurecendo aonde não deveria. Então sempre trabalhar bem antes com lápis para depois vir estar utilizando o esfuminho e o pincel. Por isso que aqui no nosso curso a gente trabalhou bem a parte de leveza da mão, a parte de sombreamento só com lápis, para poder desenvolver essa habilidade, né, de trabalhar com lápis. Lembrando também que eu estou usando a folha sulfite. Até esse momento só usando folha sulfite em todos os exercícios. Papel bem comum de estar achando, né? Por isso que a gente optou tá trabalhando com sulfite.
Repara que o jeito que eu estou fazendo o sombreamento é da mesma forma que a gente fez os exercícios de degradê. Eu fiz uma camada com lápis e vim esticando ela até a parte que eu queria mais clara. Depois eu voltei no início, né, onde eu queria mais escuro, aplicando mais grafite e fazendo o mesmo processo. Aplico mais grafite, venho esticando o degradê, quero mais escuro, volto de novo lá, aplicando mais grafite. É o mesmo exercício que a gente fez, só que nesse momento, em vez de ser um retângulo, é uma esfera. E todo sombreamento que você for fazer, a regra é a mesma. Sempre trabalhando bastante paciência, me aplicando o grafite e aumentando a tonalidade dos tons de cinza e preto aos poucos, para você também não passar da tonalidade que está na referência. Muitas vezes você escurece demais e acaba ficando diferente do que está no seu desenho, na sua imagem de referência. Pois bem, agora eu vou estar voltando com lápis H nessa parte aqui, que eu usei o H, eu vou estar escurecendo aqui um pouco mais. Para mim estar fazendo essa emenda aqui de um tom para o outro, para deixar ela bem suave. Agora com lápis B de volta. Agora eu vou estar invadindo essa parte que eu fiz com H. Tá reforçando aqui mais. Tô achando que ficou bem clara essa parte.
Vou voltar aqui agora com o lápis H. Eu quero essa parte, ela vai ficar mais escura, porém eu quero que fique um sombreamento mais suave. E o lápis B ele é muito poroso, então eu vou estar usando lápis H aqui. Vou estar diminuindo agora essa ponto de luz, jogando mais sombreamento dentro dele. Ok. Agora vamos estar esfumando nosso desenho. Esfuminho ainda limpo. Está começando aqui pelo centro da esfera, a parte onde está pegando luz. Bem de levinho. Como eu quero deixar essa parte aqui mais clara, então eu venho usando esfuminho nessa parte onde eu usei o grafite mais claro, que foi o lápis H. Se eu já partir para cá, eu vou estar sujando o esfuminho com grafite mais escuro. E quando eu vim para essa parte aqui, que é mais clara, o esfuminho mais sujo vai colocar uma mancha ali mais escura, onde eu não quero. Então eu me atento a isso, né, para estar esfumando com precisão também. Como eu disse, a gente desenha também com esfuminho. Então se eu quero mais claro ali, eu uso esfuminho com menos grafite, esfuminho não tão sujo. Agora sim eu começo a invadir a parte que tem o grafite B.
Poderia estar usando esse fuminho um pouco mais grosso, mas eu peguei esse pequenininho aqui, mais fininho, e vou continuar com ele mesmo. Aqui eu já venho invadindo a parte que eu fiz com B, jogando mais grafite, para estar deixando o degradê mais suave. Ainda vou sombrear mais com lápis ainda, mas como é a parte que vai ficar não tão clara, né, não tão médio escuro, então eu posso vir com esse fuminho mais sujo, sombreando nessa parte. Vamos ver como é que tá ficando. Você vê que a parte clara ficou bastante mancha ainda, com pouco grafite. Então agora eu venho aplicando mais grafite nessa área para estar preenchendo esses espaços que ficou com pouco grafite. Lápis H. Poderia estar vindo também com um lenço de papel, esparramando esse grafite para ver se preenche mais, mas achei melhor vir logo com lápis. Se fosse um papel mais grosso, com gramatura maior, pelo menos de 250 gramas ou de 200 gramas, até mesmo
o sulfite 180 gramas, daria para me trabalhar mais com esfuminho e lenço de papel, esfumando, esparramando mais esse grafite. Mas como o papel é bem fino, eu corro o risco de estar rasgando o papel, né? De tanto estar esfregando o esfuminho nele. Então achei melhor logo aplicar mais grafite e trabalhar com esse grafite que eu vou aplicar agora, esparramar ele. Está esfumando agora. Esfuminho limpo de novo. Você pode estar lixando o seu esfuminho para estar sempre que precisar, né, de um esfuminho limpo, você lixa ele. Pode ser com a lixa de unha mesmo, ou se você tiver mais esfuminho, né, tenha sempre esfuminho limpo para você estar usando nessas partes que mais clara. Eu mesmo tenho vários esfuminhos, então sempre que eu preciso de um esfuminho limpo, eu tenho na hora. Agora eu vou estar usando lenço de papel. É o mesmo que eu usei na aula passada. Tinha feito várias dobras nele, né? Escurecido bastante, esfumando em áreas escuras. Agora eu vou estar usando o mesmo papel, o mesmo lenço de papel. Só que eu vou pegar outra parte dele que está mais clara ainda, não tem grafite. Está esfumando aqui essa parte. Respeitando também o sentido que foi riscado. Agora eu venho invadindo as partes mais escuras. Agora eu venho reforçando a parte que eu fiz com o lápis B. Como eu disse no início, é um exercício bem complexo, bem trabalhoso. Não pode ter pressa, não pode ter preguiça de sombrear. Vai ter que voltar várias vezes em parte que você já fez. Quando você olha um desenho, vê o resultado, olha o resultado final, se é uma pessoa, um carro, o objeto que for, você vê ali o resultado final, muitas vezes não leva em conta o trabalho que foi para estar chegando naquele resultado. Você vê aqui que é apenas uma esfera e a gente já está trabalhando bastante tempo. Já estamos chegando a 50 minutos de videoaula e ainda não terminamos nossa esfera. Não é um desenho grande e dá para a gente entender o trabalho que é estar construindo um desenho, né? Para estar sombreando até chegar a um resultado satisfatório, o resultado que a gente quer, que chega mais perto da nossa referência.
Volto com o lenço de papel. Também na parte escura. Agora eu vou estar vindo aplicando mais grafite na parte escura. Agora eu vou estar usando o lápis 4B. 4B da marca Marco. Um grafite bem escuro. Lápis 2B novamente. Você vê que eu já estou invadindo
a parte que eu fiz com o lápis B. Eu fiz um movimento um pouco mais rápido aqui. Aqui eu quase fiz um risco, tá vendo? Então sempre movimenta bem devagar, para não estar fazendo risco no seu desenho. Aí no vídeo, eu movimentando assim, parece que é um movimento muito rápido. Mas é porque a câmera, como ela está bem perto do desenho, ela dá essa impressão que eu estou movimentando um lápis bem rápido. Mas na verdade não, eu nem posso movimentar o lápis muito rápido, senão eu perco o controle do meu sombreamento. Nota que as linhas que a gente fez no início já desapareceram. Não tem mais aquelas linhas. Agora eu vou voltar com o lápis B. Lápis H. Esfuminho. Agora o lenço de papel. Mais uma vez, uma parte mais clara, eu uso o lenço de papel sem grafite, para mim não sujar meu degradê.
Sempre trabalhar virando o desenho para facilitar o manuseio, né? Você não tá amassando a folha ou trabalhando de forma desconfortável. O sulfite, por ser um papel muito fino, é muito fácil de estar amassando a folha. Vem aqui com a caneta borracha. Caso você não tenha caneta borracha, não tem problema. É só para mim, que eu gosto mais do desenho com as bordas bem definidas, sem muita mancha em volta. Mas caso você não tenha, não tem problema. O exercício é para você entender como ele é feito. Essa parte aqui já não é tão necessária ainda nesse momento. Voltando aqui com o lápis B, está corrigindo essa parte de baixo aqui. Lápis 2B. Estou deixando essa borda aqui clara ainda, não estou preenchendo até a linha, que eu quero fazer a borda com lápis B. A borda não ficar um sombreamento tão escuro. Eu venho com lápis B. Venho reforçando onde eu quero mais escuro. Essa é praticamente toda a sombra, né? Um tom escuro.
Lápis B. Começar a esfumar agora. Começando da parte mais clara, o grafite mais claro, que é o B que eu usei. Para depois eu entrar na parte mais escura. Estou usando esfuminho limpo, mas poderia também usar um esfuminho que eu já com um pouco mais de grafite, um esfuminho mais sujo. Desde que fosse bem leve, para não manchar tanto, visto que na minha referência é uma área escura, né? Então, se ficar um pouco mais escuro, onde eu passo o esfuminho, não tem problema, porque não vai mudar o formato, né? É uma mancha escura, é uma sombra, então não teria tanto problema. Mas uma opção mesmo, eu preferia usar o esfuminho limpo. Lápis H aqui agora, eu só vou arrumar essa parte aqui. É um pouco estranho.
Agora o lenço de papel. Peguei mais na parte do meio, a parte mais escura. Agora lápis 4B. Tem que ter muita atenção ao trabalhar com esse lápis 4B, porque ele é muito macio. Já falei isso várias vezes, mas eu repito bastante, porque realmente com esse lápis mais macio, mais escuro, é muito fácil de estragar o seu desenho. Nesse momento já estamos com vários minutos trabalhando aqui nessa esfera. Para mim perder esse desenho, estragar ele com a mancha mais escura, dificilmente eu vou conseguir tirar. Por isso que eu repito várias vezes, né? Muito cuidado ao trabalhar com esse lápis, que ele dá a impressão que é fácil de trabalhar com ele, mas não é. É muito fácil de fazer uma mancha escura e não conseguir tirar ela, mesmo tentando apagar, dificilmente você vai conseguir tirar ela. O lápis 4B, ele é um lápis intermediário, ele já tem um grafite mais macio, bem escuro, porém eu consigo fazer um risco mais forte com ele. Eu consigo fazer, e esse risco ele não sai tão fácil. Mesmo eu apagando, ele fica aqui. Depois eu venho por cima
tentando sombrear. Vou jogar esse fuminho. Aproximar mais a imagem. Aqui é onde eu risquei mais forte. Ele penetrou no papel e fez ele afundou no papel. E quando acontece isso, mesmo que eu venha sombreando com um lápis bem escuro por cima, aonde o lápis afundou o papel, ele rasgou os poros do papel, tá vendo? Ó, o grafite não penetra. Então eu posso trabalhar de todo jeito aqui. O lápis mais escuro que eu tiver, ele não vai penetrar aonde os poros do papel foi rasgado. Foi com o mesmo lápis 4B. Então por isso que eu falo, cuidado ao trabalhar com ele, porque se acontecer isso numa parte escura dessa, fica estranho, porque vai ter risco no lugar onde deveria ser só mancha. Aqui nessa parte, se eu faço isso, vai ter uma linha branca no meio, já vai atrapalhar meu desenho, eu não consigo tirar. Se for um rosto, se for uma área do rosto, vai dar a impressão que é um fio branco. Então, dependendo do desenho, eu estou perdendo ele. Então, por isso que eu falo que muito cuidado a trabalhar com esses lápis mais escuros. Na verdade, todo lápis, né? Se você apertar muito ele, você corre o risco de fazer isso aqui. E se eu deixar a ponta do lápis muito grossa, sem apontar, o meu degradê fica muito feio, fica muito poroso. Então sempre a ponta do lápis bem apontada e com a mão bem leve, para não estar acontecendo o acidente de rasgar os poros do papel. Existe uma ferramenta que a gente usa no desenho chamada boleador, que realmente com ela eu faço esse tipo de efeito. Eu rasgo o poro do papel para mim fazer um efeito de fio branco, mas é proposital, vai ser no local certo. E é feito com o boleador, não com lápis. Agora eu já estou invadindo bastante a parte que eu sombreei com lápis B, mas proposital, vai escurecer mesmo, não vai escurecer tanto, porque o lápis B penetrou mais no poro do papel e não vai mudar tanto o tom que eu havia colocado, tom médio escuro. Lápis B. Agora vamos trabalhar com pincel. No último exercício eu usei este pincel, ele é mais fino, cortei as cerdas dele e deixei ele bem curtinho para penetrar bem, para fazer o grafite penetrar bem. Agora eu vou usar esse que é um pouco mais largo, vou colocar os dois.
tem uma área um pouco maior, então eu posso estar usando um pincel um pouco mais largo. A maneira de trabalhar é a mesma. Posso também trabalhar com movimento circular. Depois eu volto fazendo o movimento igual eu fiz o sombreamento. Deixa eu virar minha folha. Respeitando o mesmo modo que eu fiz o sombreamento. Está pronto nosso exercício. Exercício da esfera. Façam vários dele. Não fiquem só nesse. Como eu disse no início, é um exercício de suma importância. Os próximos desenhos que virão daqui para frente. Então, façam bastante dele. E eu vou estar avaliando o desenho de vocês. Nós está passando para a próxima etapa. Agora eu vou repetir esse exercício, só que porém, vai ser essa aqui. Eu só vou usar essa referência aqui, dessa linha. Vocês terão também esse decalque para vocês fazer, tirar o risco para vocês fazer. E aqui na parte do meio eu vou fazer esse ponto de luz, só que sem a referência.
sem a marca aqui no papel, apenas olhando na minha referência e sombreando. Ok? Vamos para a próxima aula então.